A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida. Cada pessoa que me acompanha nas redes sociais, no YouTube, Facebook, aonde quer que você esteja, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Esses dias que passou, né, foi um período de grande importância, né, que foi a Páscoa, e certamente a Páscoa tem um sentido de grande importância, relevância, né? E de fato, meus irmãos, quando a gente presencia este período, né, de grande importância, de fato, né, vem em nossa mente a crucificação, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é uma data, né, de grande importância para nós, né, cristãos, né? Irmãos, para a gente entender o sentido, o significado de Páscoa, é preciso a gente entender dois aspectos, né? Dois aspectos. Preciso ter duas visões. A primeira visão, né, o primeiro aspecto, a primeira visão que devemos ter é um aspecto do judaísmo, né, na visão judaica. Por que a visão judaica do judaísmo? É porque a Páscoa começou através deste povo hebreu, né? Se você olhar na luz do Antigo Testamento, né, na Bíblia Sagrada, você vai ver quando Deus ordena a Moisés celebrar a Páscoa lá no Egito, né? Deus já havia manifestado as pragas, a ira de Deus sobre o Egito de Faraó, né? E agora restava a última praga, que era a praga da morte dos primogênitos, né? E analisando na Bíblia, você conhece, né, a história do povo hebreu, quando o povo se encontrava na escravidão do Egito. O povo era escravo, sofrendo, padecendo ali na condição de escravos. E o povo clamou a Deus, o povo tirou forças da onde não tinha e clamou a Deus, e Deus ouviu o clamor do povo. E todavia Deus resolve, né, libertar o povo da escravidão do Egito. Logo porque Deus, ele tinha alianças. Deus fez alianças com Abraão, Isaque e Jacó, né? É bem verdade que quando Deus fala para Moisés, tu vai lá no Egito, Moisés, e vai dizer, né, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó te enviou, mostrando que Deus é um Deus de aliança e Deus cumpre, né? Que Deus, ele fez alianças, né, com seu povo, e o seu povo, Deus tinha um grande plano, né, com esse povo de Israel. Então Deus não ia deixar esse povo, né, simplesmente desaparecer da história, né? Porque Deus é um Deus de alianças. Então Deus, quando Moisés se encontra com Deus, já na idade avançada, né, Deus, ele diz para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e te enviarei, Moisés, né, para que tu vá libertar esse povo, que tu vá levar a minha mensagem,
e eis que eu irei dar livramento para esse povo. Meu Deus, né? E a Bíblia diz que Moisés foi, se apresentou diante de Faraó. Você já conhece a história. Resumindo, eu sei que Deus enviou pragas e depois a última. Só que Deus, ele fala para Moisés, Deus ordena Moisés a celebrar a Páscoa, instituir a Páscoa ali. E essa Páscoa tinha que matar animais, cordeiros. E o povo tinha que assar a carne, tinha que comer a carne não crua, e sim assada. E tinha que comer ervas amargas que retratam o sofrimento do povo. Pães asmos, sem fermento. E ali foi celebrado a Páscoa. Páscoa no hebraico quer dizer passagem. Por quê? Porque retrata a libertação do povo, quando o povo, né, sai do Egito para ir, né, para o deserto, quando o povo é liberto da escravidão do jugo de Faraó. Então, a Páscoa é isso, é libertação, liberdade, saindo da escravidão para ter a liberdade. E a Páscoa, irmão, ali, que foi celebrado, né, instituído, né, o cordeiro, eles comiam a carne do cordeiro. O interessante é que eles colocaram sangue sobre as suas casas, porque quando o anjo passasse ali, né, a ira de Deus, que é a morte dos primogênitos, né, o povo não fosse atingido pela morte dos primogênitos. E foi o que aconteceu. As casas do povo hebreu, dos hebreus que tinha a marca do sangue, o anjo passava, ou seja, é o sentido da Páscoa, uma passagem. O anjo via ali o anjo da morte, né? Presenciava aquela casa que tinha a marca do sangue do hebreu, da casa do hebreu, e ele passava, né? Ou seja, pulava para o outro lado, né? Dava um salto, passagem. Então esse é o sentido da Páscoa. E essa liberdade que o povo teve, né? E sair da escravidão para poder ter a liberdade, ser libertos do jugo de Faraó. Então esse é o sentido da Páscoa. Agora eu quero chamar a tua atenção, a Páscoa numa visão do cristianismo. É bem verdade que para você entender a Páscoa na visão cristã, você tem que compreender, né, que o Cordeiro do Antigo Testamento, né, era tipologia de Cristo Jesus. Todos os sacrifícios que aconteciam nos montes, nas colinas, pelos patriarcas, pelos profetas, né? Seja nas colinas, nos montes, depois veio o tabernáculo, depois veio o templo de Salomão. Os sacrifícios eram tipologia de Jesus, apontava para Jesus, porque os cordeiros do Antigo Testamento era representatividade, tipologia de Jesus. Então veja que na visão do cristianismo, a Páscoa, né, tem um sentido muito forte, porque Páscoa significa o Cordeiro de Deus que foi imolado, que veio como sacrifício por nós, pela humanidade. Então, o real sentido, o ponto central, o foco principal da Páscoa, na visão do cristianismo, é justamente o Cordeiro que foi morto, louvado seja Deus. Esse Cordeiro que já diziam os profetas no Antigo Testamento, Isaías e outros. Esse Cordeiro veio, esse Cordeiro que antes era Deus, né? Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Acontece que esse Verbo, esse Logos,
no grego logos, significa verbo, palavra, se fez carne, encarnou, né? E habitou em nosso meio, vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Ele habitou em nosso meio com todo o poder, né? Ele habitou em nosso meio e fez milagres, maravilhas. O poder do Altíssimo estava sobre ele, Jesus, né? Dava vista aos cegos, mudos falavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam. Esse verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Agora esse Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Cordeiro de Deus, que já dizia João Batista, que estava batizando as margens do Jordão. João Batista, diante do povo, disse: olha lá, eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo fala sobre esse Cristo, Cordeiro de Deus. Pedro fala sobre esse Cristo que é o Cordeiro. Pedro diz que lá em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 a seguir, o apóstolo Pedro diz que ele foi conhecido desde a fundação do mundo. O apóstolo João lá em Apocalipse diz, né, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, que fala sobre o plano divino, Cordeiro de Deus, que já estava no plano de Deus, na mente de Deus, desde a fundação do mundo, né? E simplesmente se concretizou há 2000 anos atrás, quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. É o plano divino de Deus. Esse Cordeiro tinha que ser morto, já estava na mente de Deus, já estava nos planos divinos de Deus, e agora se concretizou quando Jesus veio a esse mundo há 2000 anos atrás e deu a sua vida por nós, simplesmente porque Deus nos amou, e Deus, ele nos incluiu também dentro deste plano divino, porque estávamos também no plano divino de Deus, de salvação, mediante Cristo Jesus. É muito forte a Bíblia Sagrada. Então, o real sentido da Páscoa, na visão do cristianismo, é o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Não é esse movimento, essas coisas que a gente presencia, meus irmãos, esses simbolismos que existem em nosso meio, né? Que foi introduzido em nosso meio, que é ovo de chocolate, né? Coelhinhos, coelho, ovos de chocolate, né? Tem pessoas que pensam que Páscoa tem esse sentido, né? Esses símbolos que a gente presencia, onde há abstinência de carne, você tem que comer só peixe nesse dia que Jesus morreu, na sexta-feira, né? E que existe esse mercantilismo em nosso meio, consumo de ovos de chocolate, a Páscoa coelhos, ovos de chocolate, essas coisas, esses presentes que as pessoas recebem, né, nesse período, o mercantilismo, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o real sentido da Páscoa, na visão cristã, é o Cordeiro. E o Cordeiro, meus irmãos, é Jesus. É bem verdade que o próprio Jesus, né, ele fala na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras se expressa dizendo, quando Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer deste pão viverá para sempre. O pão que Jesus nos dá é a sua carne, né? A sua carne. A bebida que Jesus nos dá é seu sangue. Jesus é aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino.
Então, meus irmãos, o cordeiro, a gente come a carne do cordeiro, não é abstinência de carne, né? Então veja, numa linguagem espiritual, que a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia, que assim o apóstolo Paulo nos instrui, né? Nos passa as instruções da Bíblia Sagrada, quando a gente se junta, a gente se reúne para poder comungar da Santa Ceia. Jesus celebrou com os discípulos a Páscoa, né? Mas ali Jesus, ele substitui ali, né, a Páscoa pela Santa Ceia, ou seja, a Santa Ceia dentro da Páscoa, mas que agora passou a ser substituído, né, pela Santa Ceia, que é o pão que simboliza o corpo de Jesus e o suco da uva que simboliza o sangue de Cristo, que é o sangue da nova aliança. Então, meus irmãos, é o real sentido da Páscoa dentro do cristianismo. É o Cordeiro, onde na Santa Ceia a gente participa da carne dele e do sangue, né? Onde a gente comunga, né? Ou seja, algo espiritual. É esse sentido, né? Que é a crucificação, a morte e a ressurreição desse Jesus que está vivo para sempre. Louvado seja Deus. Então receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Páscoa é isso, né? O sentido da Páscoa é o Cordeiro, Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nos dando acesso diante de Deus, nos dando vida eterna, né? Que venhamos refletir nessas palavras e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.